Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com vocês bem rapidinho sobre o conceito e a classificação das formas linguísticas, tudo bem? Então, esse é um conceito bem básico, é uma das primeiras coisas que vocês vão encontrar na morfologia, tá? Inclusive no meu livro, lá na parte de morfologia estrutural, forma linguística é o primeiro assunto que vocês vão ver, tá bom? Então, realmente é um assunto bem simples, né, pra gente começar, né, a trabalhar essa questão dos morfemas, dos vocábulos formais, etc. Então, antes eu vou só escrever um pouquinho aqui em cima, porque eu tenho certeza de que todos vocês já ouviram esses conceitos aqui: palavra, vocábulo. Vocês já devem ter lido em livros, né? Vocês já devem ter lido vocábulo formal, vocábulo fonológico, vocábulo morfológico, né? E aí, essas são perguntas que vão ser respondidas hoje. O que é palavra? O que é vocábulo? Palavra e vocábulo são a mesma coisa? O que é vocábulo formal? Vocábulo fonológico? Vocábulo morfológico? Tudo bem? Então, beleza. Então, essas perguntas vão ser respondidas, tá? O que são essas coisas aqui que vocês já devem ter lido algumas vezes, tá? Então, por enquanto, a gente vai, né, começar aqui com forma linguística. Olha só, primeiro, vamos para o conceito. Um autor chamado Macambira, tá? Define forma linguística como conjunto de fonemas provido de significado. Então, olha só. A gente pensa, por exemplo, na palavra refazer. Então, essa palavra inteira, a palavra refazer inteira, tem um significado. Então, isso aqui é uma forma, tá? Só que na palavra refazer, você tem esse re. Esse re daqui, de refazer, significa de novo, novamente, certo? Então, refazer significa fazer de novo, tá bom? Então, esse conjunto de fonemas aqui também tem um significado. Então, é outra forma. Tudo bem? Então, existem duas formas aqui que a gente consegue enxergar. A gente ainda consegue enxergar essa forma aqui. Fazer é outra forma, tá? E a gente ainda poderia dividir mais aí, né? Quando vocês estudam mais os morfemas da língua e tudo mais, vocês descobrem que esse E e esse R daqui, esse E e esse R daqui, também são outras formas com outros significados, tranquilo? Então, isso daqui seriam as formas, tá? Que a gente vai estudar. Então, é isso. Macambira, forma linguística é um conjunto de fonemas provido de significado, tá bom? E aí, existe uma discussão quanto à classificação dessas formas. Então, existe a classificação de Bloomfield, ok? Então foi Bloomfield que introduziu o conceito de forma linguística. Ele dividiu as formas em formas livres e formas presas, ok? Porém, posteriormente, esse conceito daqui foi atualizado por Matoso Câmara. E o Matoso Câmara introduziu um terceiro tipo de forma. Agora a gente tem as formas livres, as formas presas. E agora a gente também tem as formas o quê? Dependentes.
tá? Então, esses são os tipos de formas que nós conhecemos. E para a gente entender esses tipos de formas, a gente vai precisar entender outros dois conceitos, tudo bem? Então, eu vou explicar para vocês o que são essas formas livres, presas e dependentes, mas antes a gente precisa entender um outro conceito, que é o conceito de autonomia, tá? Então, existem dois tipos de autonomia, tá? A gente chama de autonomia fonológica e autonomia morfológica, tá bom? Então, o primeiro conceito de autonomia é o de autonomia fonológica. A autonomia fonológica é a capacidade de constituir vocábulo fonológico. Isto é, de possuir sílaba tônica. Então, qual é o marcador de um vocábulo fonológico? O marcador de um vocábulo fonológico sempre vai ser o quê? A sílaba tônica, o acento tônico. Tudo bem? Então, por exemplo, né, exemplos simples. A palavra casa tem uma sílaba tônica, que é o K. Então, isso daqui, a palavra casa tem autonomia fonológica. Certo? Ela tem autonomia fonológica. Por quê? Porque ela tem uma sílaba tônica. Ela tem um grupo de força. O me, que a gente aprendeu na escola, né? O me é um pronome oblíquo átono. Certo? Ou seja, ele é átono. Ele não tem sílaba tônica. Tá? Então, ele não possui autonomia fonológica. Tudo bem? Ele não é capaz de constituir um vocábulo fonológico sozinho. Ele entra em outro vocábulo fonológico. Ele faz parte de outro vocábulo fonológico. O que isso significa na prática? Significa o seguinte. Você tem comprar. Comprar é um verbo. E ele constitui um vocábulo fonológico. Tá? Comprar. Quando você fala comprá-lo, você colocou um oblíquo átono aqui no final, certo? Um pronome oblíquo átono. E ele é átono. Então, ainda assim, tudo isso aqui que eu coloquei dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, é um único vocábulo fonológico. Por quê? Porque todo esse conjunto aqui só tem um acento, que é esse aqui. Certo? Só tem uma sílaba tônica, que é o pra. Tudo bem? Então, esse lo daqui faz parte desse vocábulo fonológico todo, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa sequência de fonemas só tem um grupo de força, que é a sílaba tônica, né? E é o grupo de força que vai evocar um vocábulo fonológico. Então, se existe alguma unidade que não tem força, ou seja, que não tem sílaba tônica, ele não vai conseguir constituir um vocábulo fonológico sozinho, porque o vocábulo fonológico precisa de sílaba tônica. Ele vai fazer parte de outro vocábulo fonológico. Entenderam? Então, esse pronome oblíquo átono me daqui não tem autonomia fonológica. Por quê? Porque ele é átono. Tá? O que vai decidir se uma forma vai ser fonologicamente autônoma ou não é a presença de sílaba tônica. Tudo bem? E 2. Autonomia morfológica. Tá? Então, vamos lá também, que esse conceito daqui ele é mais importante, né? Inclusive porque a gente está estudando morfologia, então a gente precisa ter bem clara a ideia de autonomia morfológica, inclusive para outros conceitos mais para frente, tá? A autonomia morfológica, obviamente, é a capacidade de constituir vocábulo morfológico. E aí, vamos lá. O vocábulo morfológico tem duas características, tá? Separabilidade
Nem todos os vocábulos morfológicos têm as duas características. Às vezes eles podem ter só uma, mas mesmo assim, tendo só uma das duas já é vocábulo morfológico, tá bom? Separabilidade e reversibilidade. E aí, um pequeno detalhe, o vocábulo morfológico também pode ser chamado o quê? De vocábulo formal, tá? Então, vocábulo formal e vocábulo morfológico são a mesma coisa. Você pode encontrar vocábulo formal em alguns livros aí, tudo bem? Mas vocábulo formal, vocábulo morfológico, tudo a mesma coisa, tá bom? Então, separabilidade e reversibilidade. O que é separabilidade e o que é reversibilidade? Os vocábulos morfológicos são separáveis. O que eu quero dizer? Você tem uma sequência com 2 vocábulos morfológicos. Você pode pegar um terceiro vocábulo morfológico e colocar no meio. Isso é separabilidade, ou seja, você separou 2 vocábulos morfológicos. Reversibilidade é a capacidade de trocar 2 vocábulos morfológicos de lugar, tá? Se um determinado vocábulo tiver pelo menos uma dessas 2 características, então ele é morfologicamente autônomo. Tudo bem? Então, eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. Vamos lá. Por exemplo, o me. A gente não tinha visto o me agora há pouco? O me não tem autonomia fonológica. A gente viu isso. Ele não tem autonomia fonológica por quê? Porque ele é átono. Mas ele tem autonomia morfológica? Bom, vamos ver. A gente tem para me comprar ou para comprar-me. Certo? Para me comprar ou para comprar-me. Não é verdade? Então aqui a gente tem o pronome na posição de próclise, certo? E aqui a gente tem o pronome na posição de ênclise. Que propriedade é essa? Essa é a propriedade da reversibilidade, ou seja, eu peguei 2 vocábulos morfológicos, esse e esse, e eu troquei eles de lugar. Isso prova que eles são vocábulos morfológicos propriamente ditos. Tudo bem? Então, sim, o me é um vocábulo morfologicamente autônomo. Ele não tem autonomia fonológica, mas ele tem autonomia morfológica sim. Tá? Vamos ver outro exemplo. E aí, eu quero que vocês percebam isso. Tudo bem, a gente escreve assim, ó. O menino. Certo? Mas quando a gente fala a sequência o menino, fica tudo junto. O menino. Certo? Então, a pergunta que eu tenho é, como é que a gente sabe que o menino são 2 vocábulos morfológicos distintos? Como é que a gente prova isso, né? Não é, você não pode comprovar isso pela escrita. Ah, porque a gente escreve com, né, separado. Não. Esquece escrita. A morfologia está calcada na fala. Como é que você consegue comprovar que aqui existem 2 vocábulos morfológicos? Você pode usar o princípio da separabilidade. Eu posso colocar outra coisa aqui no meio. O meu menino. Pronto. Então, eu peguei aqui uma sequência AB e eu coloquei um C no meio. Esse é o princípio da separabilidade. Então, o, meu e menino são vocábulos morfologicamente autônomos. Tudo bem? Basicamente, assim, só para simplificar, vocábulo morfológico é tudo que a gente escreve separado na escrita, tá? Então, isso aqui é um vocábulo morfológico, isso aqui é outro, né? Isso aqui é outro. Né? Então, tudo que a gente escreve separado são vocábulos morfológicos, sendo bem simplista, assim. Mas é óbvio que vocês precisam saber a teoria por trás, né? Então, o que acontece por trás disso aqui, tá? Então, é essa, acabei de explicar aqui. Então, agora vocês sabem quando que uma forma é morfologicamente autônoma e quando que ela não é. Ah, e um exemplo de forma que não é morfologicamente autônoma. Bom, lembra lá do exemplo que eu dei mais cedo? Refazer. Lembra daquele re que eu falei para vocês? O re, que está aqui, significa de novo, novamente. Então, ele é uma forma, certo? Ele tem significado. Agora, ele tem autonomia morfológica? Não. Eu não consigo colocar nada entre re e fazer. Além disso, eu não consigo trocar o re e o fazer de lugar.
tá bom? Eu não consigo. Então, o re, que é um prefixo, né, não tem autonomia morfológica. Tudo bem? Beleza. Então, agora a gente já viu os conceitos de autonomia morfológica e de autonomia fonológica, certo? Agora a gente pode entender esses conceitos aqui de forma livre, presa, dependente, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem as formas livres, a gente tem a forma dependente e a gente tem a forma presa. Aí a gente tem a autonomia fonológica e a gente tem a autonomia morfológica. Então vamos lá. A forma presa, ela pode ter autonomia fonológica. Ela pode ter sílaba tônica, ou não. Existem formas presas com autonomia fonológica, existem formas presas sem autonomia fonológica, tá? Mas a forma presa nunca vai ter autonomia morfológica. Forma presa não tem autonomia morfológica. Tudo bem? Forma dependente. A forma dependente sempre vai ter autonomia morfológica, mas ela não vai ter autonomia fonológica. Tá bom? A forma livre vai ter as duas. A forma livre vai ter autonomia morfológica e vai ter autonomia fonológica. Tudo bem? Então, a gente vê alguns exemplos aqui, né? Então, a palavra casa tem tanto autonomia fonológica quanto autonomia morfológica. Então, casa é uma forma livre. O me não tem autonomia fonológica, mas ele tem autonomia morfológica. Então, é uma forma dependente. E o re, de refazer, ele não tem nem autonomia morfológica, nem autonomia fonológica, porque ele também não tem sílaba tônica. Então, é uma forma o quê? Presa. Tranquilo? Então, só pra gente tentar esclarecer o máximo possível aqui. A forma presa vai ser basicamente morfema. Então, os morfemas da língua são formas presas, porque eles têm que se ligar a outros morfemas para gerar um vocábulo. As formas dependentes geralmente vão ser vocábulos átonos, né? Então, a gente tem os pronomes oblíquos átonos, a gente tem o pronome relativo que, o não antes de verbo, todos esses são formas dependentes, tá bom? Roberto, todos os vocábulos átonos são monossílabos? Não. Existem dissílabos átonos também, tá? Então, a maioria dos átonos no português, dos vocábulos átonos no português, são monossílabos. Então, a gente tem o não, o me, o que, etc. Mas a gente também tem dissílabos. É o caso do porquê junto. Tá? O porquê junto é um dissílabo átono. Então ele não tem nenhuma das duas sílabas tônicas. Tudo bem? E forma livre. Forma livre vão ser as palavras. Tá? Tá bom. Então a gente tem isso aqui. Aí a pergunta. Roberto, o que é vocábulo, o que é palavra? Qual é a diferença entre vocábulo e palavra? Então vamos lá. Vocábulo é qualquer forma não presa. Tá? Então, vocábulo é o conjunto das formas livres e das formas dependentes. Tá? Todas as formas que têm autonomia morfológica são vocábulos. Tudo bem? Palavra são as formas livres. Tá?
Então vamos lá, palavra e vocábulo são a mesma coisa? Não. Toda palavra é vocábulo, mas nem todo vocábulo é palavra. As formas dependentes, tá? É o que a gente chama de vocábulo sem status de palavra. Tudo bem? Palavras são só formas livres, ou seja, formas que têm tanto autonomia morfológica quanto autonomia fonológica. Tudo bem? Só para fechar, eu falei que as formas presas podem ou não ter autonomia fonológica, ou seja, podem ou não ter, né, sílaba tônica. Como é que funciona isso? Existem morfemas com sílaba tônica e existem morfemas sem sílaba tônica. Então, refazer, a gente já viu que o re é átono, né? A gente fala refazer, z, a sílaba tônica está aqui. Agora, a gente tem pró-aborto. Então, pró-aborto. Esse pró daqui tem uma sílaba tônica. Pró-aborto. Tá? Então ele tem autonomia fonológica, ele gera um vocábulo fonológico sozinho, tá? São dois vocábulos fonológicos aqui, pró e aborto, são dois vocábulos fonológicos. Mas ainda assim ele não tem autonomia morfológica, porque ele está preso a outro vocábulo, ele sempre tem que estar preso a outro vocábulo, não tem como colocar uma outra coisa aqui no meio, tá bom? Então pró é um morfema com sílaba tônica, tudo bem? Então isso aqui é possível, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Um beijo e até a próxima aula.